Seja bem-vindo à Escola de Melquisedeque. Sou Fátima Zanetti, uma pesquisadora científica, canalizadora de projetos terapêuticos, onde eu trago informações sobre a unificação das terapias vibracionais. Então, a aula passada eu falei sobre a reencarnação do espírito, que ele reencarna após 6 horas o óvulo ter sido fecundado pelo espermatozoide, de 4 a 6 horas. Então, nesta fase, nós já recebemos a essência da nossa ancestralidade, que fica gravado no nosso código genético, Todas as emoções, a produção dos nossos meridianos, os chakras, os 7 chakras, que são, a criança já começa a desenvolver todo este sistema energético após a reencarnação. Então, tudo isso já está ligado à mãe, através do cordão umbilical, e é onde ele recebe todos os nutrientes. Mas quando nós reencarnamos, nós passamos por um processo de amnésia, Nós esquecemos informações por onde é que nós iríamos, o que iria acontecer durante todo o processo após a reencarnação, durante a reencarnação e após a reencarnação. Então, nós esquecemos muitos estudos e aí nós temos que ir estudando, recordando, tudo o que foi avisado. Olha, você vai reencarnar, mas você vai ter que passar por isso. E aí, vai aparecendo as surpresas na vida, E como que é viver, Como que é essa evolução espiritual? Como que o espírito irá sobreviver na matéria? Então, este corpo físico, que é composto de células, e nós temos aí o sangue que irriga todas as células. Então, o espírito, ele se acopla, ele faz parte, toda a essência dele, vai fazer parte de toda uma biologia. Então, é avisado. Você vai reencarnar, ou encarnar para alguns, em um corpo usado para manipulação genética, nos laboratórios do plano físico e no plano extrafísico, espirituais. Então, para o espírito sobreviver nesta matéria aqui, nesta matéria condensada, onde as células que nós temos no corpo formam-se os tijolinhos para produzir cada órgão, é irrigado pelo sangue. E neste sangue é que tem muitas bactérias, Eu estive lendo um artigo que antes falavam-se que era 3 bactérias para uma célula. Hoje fala-se que é uma célula para uma bactéria, Um exemplo assim, Então, eles ficam contando quantas bactérias tem e quantas células nós temos. São trilhões de células, então são trilhões de bactérias, mas que tanto nós, o espírito, para nossa evolução, existe o número 7. Então, para que o espírito possa reencarnar e ocorra a replicação perfeita da célula, então tem que ter na replicação do código genético um pH alcalino, que é o 7 da espiritualidade. É o 7, que é a hora que reencarna. Então, o pH 7, o equilíbrio, o 7, é que faz com que ocorra a evolução de um espírito na matéria, a sobrevivência, Então, quando ele está
o espírito, ele sofre ataques, né? Porque ele está fazendo parte de toda uma biodiversidade, né? Dentro do corpo, na corrente sanguínea. Então, o espírito, quando abaixa esta sua vibração, ele abaixou o seu pH sanguíneo. Mas o que leva ele a diminuir o seu pH sanguíneo? O seu pH, a sua frequência são a alimentação, drogas, álcool, prostituição, se afastar do plano espiritual, né? Então você está diminuindo o seu campo de vibração. Então você está diminuindo os seus chakras. Então como é que ocorre toda uma manifestação, tanto no plano extrafísico, né? Os ataques, os seres obsessores, né? Que aproveita desta diminuição da nossa frequência e faz-se a manipulação. Então, analisando bem, se nós diminuirmos a nossa pH, você dá respaldo, você tem um terreno biológico para desenvolvimentos de bactérias, tá? E essas bactérias são seres pensantes, recebem frequência. Então, quanto menor o nível do seu pH, há proliferações de bactérias que sobrevivem em um meio campo ácido, né? Uma vibração baixa. E é natural que ocorra problemas orgânicos, órgãos com problemas. A pessoa começa a gerar doenças, tá? Então, você abriu uma brecha, você abriu um campo propício para que obsessores, todo o lado espiritual, o extrafísico, venha atuar em você. Então, atua a nível de quê? A nível das bactérias. Então, quanto menor o seu pH, é a produção de bactérias com pH ácido, tá? Porque o câncer é uma outra doença que o vírus ele se reproduz com pH ácido, tá? De 4,5, 3. Mas se você mantém o seu equilíbrio mental, físico, emocional e espiritual, você tem um reequilíbrio nessa flora bacteriana, não tem órgãos que estejam doentes. Mas tudo começa num processo extrafísico. Então, no livro da doutora Bárbara Nabrena, Mãos de Luz, eu achei muito interessante um capítulo do livro dela em que ela está falando sobre a quinta camada da aura. Então, na quinta camada da aura, né, existe um holograma, que seria o negativo de uma fotografia. Mas este holograma está todas as informações de como é que está os órgãos, o estado mental, tudo o que você está pensando. Então, ela conseguiu, nas suas pesquisas, com a sua capacidade de mediunidade, visualizar que na quinta camada da aura tem órgãos com desconfiguração. Então, quando a pessoa está doente, apresenta-se um órgão com uma desconfiguração. Analisando bem, se o órgão é composto de células e tem as mitocôndrias, o seu DNA, e é uma troca gasosa, e vai mostrar o que? Nesse campo energético, que é uma expansão de energia e está mostrando exatamente como é que este órgão está funcionando. Então, onde chega? Como é que a espiritualidade está atuando? Ou é a parte extrafísica? Se existe um holograma
um negativo de uma fotografia, de um órgão em desconfiguração, é óbvio, é lógico que ali também tem um holograma de bactérias atuante naquele local. Então, a espiritualidade, quando na parte extrafísica, os obsessores, os que manipulam geneticamente um ser humano, eles sabem que nesta quinta camada da aura, eles têm a capacidade de manipular um ser humano. Existem laboratórios na parte extrafísica, né, em que eles aproveitam deste campo, deste trabalho, né, que nós, dessa desconfiguração, o que nós não soubermos cuidar deste corpo físico, né? Então, a expansão de energia que as nossas células, que são vibrações, átomos, moléculas, tudo é que vai mostrar este campo energético, que é um campo de vibração eletromagnética, vai mostrar como é que um ser humano está funcionando organicamente, né? Então, nós podemos modificar toda esta estrutura holográfica, nós temos esta capacidade. Então, no curso, no meu trabalho, eu consigo saber, com toda a avaliação, dentro do conteúdo dos 5 elementos da terapia chinesa, com radiestesia e radiônica, eu consigo avaliar com a régua de DNA qual é a frequência, o campo vibratório que está a pessoa, né? Então, esta perda de memória, que quando nós reencarnamos, e que nós temos que reaprender a cuidar deste corpo físico, né? Que nós reencarnamos nesta matéria que são matéria condensada para formar esses tijolinhos, formar a pele, o cabelo, tudo, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande para cuidar disso daqui, para que esse espírito possa evoluir, mesmo. Então, a espiritualidade são vários médiuns, né, canalizadores, que estão aí passando informações sobre doenças que estão se proliferando cada vez mais. Por que o povo está tão doente, né? Existe o fator geofísico, o contato dos seres humanos em relação a todo o processo que está ocorrendo no planeta Terra. Existe o fator emocional, né? A pressão do dia a dia, a parte econômica, a alimentação, tudo isso influenciando neste pH. Além de toda a parte material, existe todo o lado espiritual atuando nesse espírito reencarnado. Então, para sobreviver aqui neste planeta e reencarnado neste corpo físico, e as pessoas falam assim, eu sou livre. Você está apenas em um planeta e preso a este corpo, né? Porque quando você reencarna, você faz parte de todo este campo biológico, né? Você está dividindo a sua essência. Então, o espírito, quando reencarna, ele tem que ser humilde, tem que saber, poxa, aonde é que eu vou entrar, né? Ali está cheio de bactéria e eu tenho que me sobreviver no meio deste tumulto, né? E a casa é delas, né? E o espírito, a essência, está aqui, reencarnada. Então, nós temos que viver assim em harmonia. E o espírito tem que cuidar desta casa, né? Que a casa é delas. Então, se você mantém uma alimentação, uma qualidade de vida, você tem um reequilíbrio energético. Então, você vive em harmonia e não causa nenhuma lesão a este corpo, né? Este corpo físico. Mas o que a espiritualidade vem avisando, que as doenças irão aumentar.
poxa, já não chega o que tem, ainda vai aumentar mais as cargas virais por aí, né? Como que ocorre isso? Então vamos lá. O vírus é um hospedeiro, ele é danado, né? Então, como é que está proliferando tantas doenças? Uma, porque abaixou, diminuiu o seu pH sanguíneo, né? Então, você já está deixando o campo ácido, um campo propício para ele desenvolver, não é assim? E como é que é esta guerra bacteriológica? O nosso código genético, olha só, ele tem duas hélices, ele está girando à esquerda, por causa do movimento do eixo da Terra. Então, se você analisar a célula, é exatamente o planeta Terra. Então, o nosso código genético entra em ressonância com a frequência do núcleo da Terra. E esse DNA gira à esquerda. E eu dei detalhadamente todo como é que se funciona o código genético no meu último livro, A Ciência, a Criação da Vida em 24 Horas. Mas os meus alunos terão acesso a todas as informações e eu estou passando apenas um resuminho aqui. Né? Lá vou explicar detalhadamente como é que é a espiritualidade. Durante as canalizações passou para mim e eu fui fazendo as pesquisas e tenho tudo arquivado na Biblioteca Nacional, tá? Então, uma guerra bacteriológica tem o lado extrafísico, né? E também tem um lado aqui na matéria. Nosso código genético, ele gira à esquerda da mesma forma, entra em ressonância com o núcleo da Terra. Um vírus, um hospedeiro, ligeiro e esperto, ele se acopla, ele precisa de um DNA. Então, quanto maior a aceleração do núcleo da Terra, maior é a evolução, o crescimento bacteriológico deste hospedeiro na tua célula. E quanto mais baixo o seu pH, mais ele tem força para permanecer e atuar em todo o organismo, né? Então, replicando a célula errada, ele está se replicando cada vez mais rápido e recebendo a frequência do movimento de translação da Terra. Então, se você não cuidar da sua alimentação, da sua qualidade de vida, você dá todo o respaldo para que este ser inteligente, né, um vírus, possa se reproduzir e afetar a toda a sua saúde. Não é só aí, mas o lado extrafísico está tentando e atuando de todas as formas para interferir na sua evolução, não é mesmo? Então, o espírito está no plano físico conectado com o plano extrafísico, através de que forma? Através dos chakras. Que os chakras nós temos 7 na linha mediana do corpo, e esses 7 chakras está conectado com glândulas. Então, as glândulas precisam do quê? Do fluxo sanguíneo, né? Se o órgão não está bem, é óbvio que vai mostrar através do seu chakra um processo diferente no vórtice, porque chakras são centros de força, mais produzidos com as glândulas que nós temos no corpo, a pineal, a tireoide, né, o timo, o pâncreas, né, os ovários, as gônadas, né? Então, todas essas glândulas estão conectadas com o movimento do fluxo sanguíneo e o processo de respiração. Então, a meditação e a respiração, o oxigênio faz com que você ajude a equilibrar também o seu sangue, tá? Então, todas essas alterações dos nossos chakras também estão ligados às nossas emoções, né? Então, tem o coração, que é a alegria, verdade? Aí nós temos o baço, que é o processo de preocupações, o pulmão, que é a tristeza,
E o rim é o medo e o fígado são as raivas. Mas tem uma coisa bem interessante, né? O baço pâncreas, o elemento terra na medicina chinesa, ele é a cor amarela, né? Tá ligado também com o plexo solar. Como é que a espiritualidade pode atuar tanto na mente também de uma pessoa? Se você tem um desequilíbrio a nível de insulina por causa da alimentação que está errada, que você está comendo muito doce, né? Muito açúcar, muito chocolate, então você está tendo um desequilíbrio a nível de insulina e faz com que a sua memória seja atrapalhada, em desequilíbrio. Então você não consegue memorizar, você não tem um bom sono, né? Sonolência constante. Mas vamos lá. Quando você está em algum lugar e geralmente fala, nossa, deu uma sonolência, e quem tem muita mediunidade, né? Aí mexe com o seu estômago, onde está o seu plexo solar 100 ligado ao pâncreas. Eles são ligeiros. O outro lado é muito ligeiro. Atuando no seu baço pâncreas bem, ele vai causar uma sonolência muito grande, uma má concentração. Tá? Eles vão mexer no plexo solar, vai mexer no seu fígado. Dependendo do que você come, que está muito aberto, é muita raiva, é muita ira, é muita agressividade. Então temos que cuidar muito bem desse corpo físico que nós estamos reencarnados aqui, né? Então é muito importante cuidar tanto físico, porque se você cuidar do seu corpo físico, você tem um equilíbrio mental, tá? Porque todos os seus hormônios, né? E aí você tem uma conexão com o divino, não é verdade? Então, esta aula, né, que eu estou passando aqui, essas informações, que as próximas aulas vamos estar falando sobre os chakras ainda e sobre a musicoterapia, sobre sons antagônicos. Então, a unificação das terapias vibracionais, conseguimos ampliar o campo de vibração, reequilibrar os chakras através de frequência, atuando direto no código genético e atuando a nível de bactérias, fungos e parasitas que estão atuantes naquele órgão. E cada bactéria atua dentro de uma frequência e de cor, né? Que toda frequência, todas as cores é um campo de frequência colorido, porque a emissão de luz, né, de energia, emite fótons, né, e luz. Então, tudo isso, a unificação foi desenvolvida, né, para ter prosperidade, equilíbrio físico, mental e espiritual. Então, fica aqui o meu convite, né, para que você conheça um pouquinho mais do meu trabalho. Acesse o meu site, canal, vamos lá, o site é institutofatimazanetti.com. Então lá você vai conhecer todo o meu trabalho, tá? E vai ter muita surpresa ainda. Dentro daquele curso que você vai ver lá no site, tá havendo uma mudança geral, tá bom? E-mail institutofatimazanetti@hotmail.com. Atendimentos online, livro, curso da unificação. Mande seu WhatsApp para contato. Canal é a unificação o canal da unificação das terapias vibracionais no YouTube, tá bom? E grupo do Telegram. Então venha fazer parte do grupo Estudos dos Mistérios. Agradeço mais uma vez a sua presença nesta aula e até a próxima com mais surpresas aí, tá bom? Gratidão imensa pela presença. E namastê!